Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Todos estão bem por aqui, no chat, vamos dando um oizinho, para dar aquele calorzinho no coração da professora. Como estamos? Animados que essa semana a gente termina o conteúdo hoje. Olha que lindeza. Muito bom dia, meu povo. Separa o café, a água, o chá, o biscoitinho, que hoje eu entendo que o nosso encontro de hoje tem bastante conteúdo, bastante. Mas a gente vai finalizar com um exercício para poder amarrar, né, a construção de gráfico. E aí, na próxima aula, né, na quarta-feira, a gente vai fazer a aplicação, né, de derivadas, uma aplicação que é mais voltada para otimização. E aí eu já vou tentar enfiar mais um gráfico, eu prometo para vocês que eu vou tentar enfiar mais um gráfico para que a gente possa praticar mais. Mas na sexta-feira vocês têm a sessão de monitorias, né? Então, uma sugestão que eu dou para vocês depois do conteúdo de hoje, lá para quarta-feira, olhem a lista de monitorias e aí tenta fazer o exercício que vocês têm que subir. Mas já venham com bastante dúvidas, porque a sessão de monitorias é para vocês já irem se acostumando um pouquinho mais com a teoria, né? E aí, na semana que vem, que na sexta-feira é o dia da prova, da nossa avaliação de conteúdo, a gente vai fazer revisão. Então, por mais que vocês, às vezes, essa semana fiquem com um sentimento um pouquinho denso, porque o conteúdo ele é denso da aula de hoje, na semana que vem a gente vem para fazer exercício juntos, tá bom? Então, aproveita essa semana para estudar bonitinho, que na semana que vem a gente faz mais exercício para exercitar, mas vocês já vão começar a exercitar na sessão de monitoria, tá? Aproveita bastante esse espaço de vocês, tá bom? Bom, sem mais delongas, tem algum aviso para dar? Acho que não, né? Bom, então, sem mais delongas, eu quero dizer que hoje a gente vai entender, porque lembra que na aula, na sexta-feira, a gente fez gráfico de função em um intervalo fechado, né? Então, o nosso domínio da função era um intervalo fechado. E para um intervalo fechado, a gente já sabe fazer tudo que a gente precisa fazer, né? E agora, para quando a gente tem um domínio aberto qualquer, a gente precisa de uma análise a mais. E essa análise é o que a gente chama de assíntotas. Por quê? Eu preciso, já que o domínio ele pode ser aberto, ele pode ser a reta toda, domínio da função, eu preciso saber o que acontece para valores de x muito, muito, muito grandes, positivamente, ou muito, muito, muito grandes negativamente. Outra coisa que a gente precisa saber é se perto de algum ponto que não esteja no domínio, que a gente sabe que a função não vai ser definida naquele ponto, né? O que acontece num ponto que não está no domínio? O que acontece com a função próxima a esse ponto? Tá? Essas duas ideias é exatamente o que está por trás da aula de hoje, que é entender assíntotas, verticais, horizontais, oblíquas ou inclinadas. Para a gente entender esse tipo de objeto, eu vou precisar passar por algumas partes, isso tem nas notas de aula de vocês. Passar por um objeto chamado de limite, limites infinitos e no infinito. Mas, como eu disse para vocês, eu já vou chegar com a técnica para resolver, tá? Eu vou dar uma explanada de todas as técnicas necessárias e pronto. E aí vocês vão executar. Tá bem? Acho que eu fiz uma introdução que contempla tudo. Para começar, então, a gente vai ter um vídeo que eu gravei para o projeto. E aí a gente tem umas animaçõezinhas lá, que eu acho que vale a pena prestar bastante atenção, porque tem animação lá no meio. E o vídeo ficou uma gracinha também. Mas provavelmente o sentimento de vocês vai ser um pouquinho pesado. Mas daí eu venho, recapitulo e a gente encerra a aula de hoje fazendo exercício. Tá bem? Então tá bom. Então eu vou lá para o computador. O nosso vídeo tem uns 12 minutos, então
calminha, tá? Mas a gente volta e recapitula tudo, tá bem? Pode dar o play? Bom vídeo, gente! Olá, pessoal! Neste vídeo, falaremos de objetos como limites infinitos e no infinito, que são necessários para estudarmos o que chamamos de assíntotas do gráfico de uma função real. Como técnica para resolver alguns destes limites, apresentaremos a regra de L'Hopital. Para entender limites infinitos, vamos tentar responder a seguinte pergunta: o que acontece com as imagens de uma função real, definida em um intervalo aberto, para valores próximos a um ponto, mesmo que a função não esteja definida nesse ponto? Para ilustrar essa situação, vamos considerar a função f de x igual a 1 sobre x para x maior do que zero e entender o que acontece com a imagem de f para pontos à direita de zero. Observe que a função não está definida em x igual a zero. Mas qual é o comportamento da função para pontos próximos de zero? Quanto mais nos aproximamos de zero pela direita, uma vez que a função está definida apenas para valores positivos, percebam que o gráfico da função cresce indefinidamente. Matematicamente, descrevemos essa situação da seguinte maneira. Considere uma função real f definida em um intervalo aberto contendo um ponto P. Dizemos que a função cresce indefinidamente para pontos próximos de P se, quanto mais eu me aproximo de P pela esquerda ou pela direita, mais a função cresce. Lemos essa notação da seguinte maneira: limite de f de x, quando x tende a P pela esquerda, é mais infinito. Ou, limite de f de x, quando x tende a P pela direita, é mais infinito. Analogamente, podemos definir quando uma função decresce indefinidamente. Dizemos que a função decresce indefinidamente para pontos próximos de P se, quanto mais eu me aproximo de P pela esquerda ou pela direita, mais a função decresce. E lemos as notações da seguinte maneira: limite de f de x, quando x tende a P pela esquerda, é menos infinito. Ou, limite de f de x, quando x tende a P pela direita, é menos infinito. Cuidado! O limite ser mais ou menos infinito não significa que mais ou menos infinito sejam números reais, e muito menos que este limite exista. É somente uma notação para indicar que os valores da função crescem ou decrescem de forma ilimitada à medida que x se aproxima de P. O intuito maior em entender esses limites é podermos definir as assíntotas verticais. Dizemos que a reta x igual a P é uma assíntota vertical da curva y igual a f de x se o limite de f de x,
quando x tende a P pela esquerda, é mais ou menos infinito, ou se o limite de f de x, quando x tende a P pela direita, é mais ou menos infinito. Uma super dica para encontrar os candidatos a serem assíntotas verticais é estudar os limites laterais da função nos pontos que não estejam no domínio. Vamos falar agora a respeito de limites no infinito. A pergunta que está por trás desse conceito é a seguinte: o que acontece com a imagem de uma função real definida em um intervalo aberto para valores muito grandes, positivos ou negativos? Para entendermos isso, vamos considerar o mesmo exemplo anterior. Seja f de x a função igual a 1 sobre x para x maior que 0. Qual o comportamento da função para valores de x arbitrariamente grandes? Podemos perceber pela imagem que, conforme aumentamos arbitrariamente os valores de x, a função se aproxima cada vez mais de 0. Matematicamente, descrevemos essa situação da seguinte maneira: considere uma função real f definida em um intervalo aberto contendo um ponto P. As imagens da função f de x convergem para um valor L à medida em que os valores de x no domínio da função crescem arbitrariamente, de maneira positiva. Lemos essa notação da seguinte maneira: o limite de f de x é L quando x tende a mais infinito. De maneira análoga, dizemos que as imagens da função f de x convergem para um valor L à medida em que os valores de x no domínio da função crescem arbitrariamente de maneira negativa. Lemos essa notação da seguinte maneira: o limite de f de x é L quando x tende a menos infinito. O conceito de limites no infinito nos induz à definição de assíntota horizontal. Definimos a reta y igual a b de assíntota horizontal à curva y igual a f de x, se ou o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, existe e é igual a b, ou se o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, existe e é igual a b. As assíntotas verticais e horizontais são retas constantes. Porém, podem existir assíntotas com alguma inclinação e, portanto, não constantes. Essas assíntotas são chamadas oblíquas ou inclinadas. Dizemos que as retas y igual a mx mais n são assíntotas oblíquas ao gráfico de uma função f de x, se m e n são números obtidos a partir dos seguintes limites: o coeficiente angular m existe se o limite de f de x sobre x para x tendendo a mais ou menos infinito convergir. Esse valor obtido é o número m. O coeficiente linear n
é o número obtido pelo limite da função diferença entre f de x e m vezes x, para x tendendo a mais ou menos infinito. Se ao menos um desses limites convergir, o valor obtido é n. Por fim, já que, para calcularmos as assíntotas do gráfico de uma função, precisamos de limites no infinito e infinito, apresentaremos agora uma regra para calcular esses limites sobre algumas condições. Essa técnica é chamada regra de L'Hopital. Dadas as funções f e g deriváveis com g' de x diferente de zero, em um intervalo aberto contendo o ponto A, se os limites de f e g, quando x tende a A, são iguais, seja a zero, seja a mais infinito ou a menos infinito, então o limite da função f sobre g de x, quando x tende a A, é equivalente ao limite do quociente entre a derivada da função f pela derivada da função g. Observe que não é a derivada da função quociente, mas a derivada das funções de cima e de baixo de maneira independente. Essa regra resolve indeterminações de funções racionais do tipo 0 sobre zero ou mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. Assim, finalizamos a apresentação de limites infinitos no infinito e demos uma justificativa para esse tipo de estudo, que nada mais é do que encontrar as assíntotas do gráfico de uma função. Finalizamos com uma técnica para resolver algumas das indeterminações que podemos encontrar. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Gracinha, né? Longo, né? Longo. Mas não faria sentido falar de limites infinitos e no infinito sem falar de assíntotas. E não faz sentido, uma vez que você tem esses tipos de limites, não falar da regra de L'Hopital. Então, por isso ficou tudo junto, tá bom? Vamos lá para o quadro 1, que a gente vai recapitular tudo isso. Mas antes disso, vamos para o quadro 2, eu vou fazer uns rabisquinhos com vocês. Vem cá comigo. A função f de x igual a 1 sobre x, qual que é o domínio dela? Todos os reais diferente de zero. Certo? Todos os reais menos o ponto zero. Ok. A gente sabe fazer esse gráfico, não sabe? Da vida, a gente sabe. Eu já apresentei ele para vocês lá no pré-cálculo. Que essa é a chamada função proporcionalidade inversa, cujo gráfico, a curva tem nome de hipérbole, né? Tá. Então, vamos fazer o gráfico dela aqui, para a gente entender. Conforme o x aumenta, conforme o x fica grande positivamente, esse camarada aqui é proporcionalidade inversa, né? Se o x aumenta, o y diminui, certo? Então, conforme o x vai aumentando, o y vai diminuindo. Ele vai ter um comportamento mais ou menos assim. Lembrando que o zero está fora, né? E conforme o x vai ficando próximo de zero, a função vai crescendo, não é isso? Conforme eu diminuo isso aqui, ou seja, conforme ele fica próximo de zero, a função diminui. Então, o gráfico dela é um troço assim. E aí que entra, como o domínio é todos os reais, menos o zero,
vamos olhar só a banda positiva, né? Se eu chegar, a pergunta que está por trás é o seguinte: eu consigo entender o comportamento do gráfico para todos os pontos do domínio, não é? Eu sei achar concavidade, eu sei achar crescimento e decrescimento. No domínio, eu sei fazer tudo, concordam comigo? No domínio, eu sei fazer tudo. A pergunta é, e quando o camarada não está dentro do domínio? Eu preciso entender como é que a função está se comportando, não é? Então, próximo do zero, que é o ponto que está fora do domínio, a gente percebe, já que a gente já sabe fazer o gráfico, que os valores da função f crescem indefinidamente, crescem positivamente, né, para x positivo, certo? Conseguem visualizar isso? O zero não está lá no meu domínio, mas próximo de zero, ou seja, para x tendendo a zero pela direita, a função cresce positivamente para todo sempre, amém, não é isso? Então, com esse tipo de análise, eu digo que a reta x igual a zero é uma assíntota vertical. Agora, quando eu olho para a banda aqui negativa, vamos pegar x igual a tipo menos 1. E aí a gente vai diminuindo, tipo x igual a menos 2, x igual a menos 3. Concorda que é o mesmo comportamento, só que negativo? Então, seria como se ela refletisse para cá, não é isso? Eu faço uma reflexão para cá. Faz para cá, faz para cá. Então, o gráfico dela é um troço tipo esse. Lembrando de novo que o zero não está no meu domínio. Só que eu posso analisar o comportamento da função para pontos próximos de zero pela esquerda, ou seja, próximos de zero negativamente. Concordam comigo? Pelo gráfico, a gente consegue perceber que quando os valores de x estão próximos de zero pela esquerda, a função vai crescer, né? Está crescendo, mas negativamente. Ou seja, ele vai assumindo valores muito, muito, muito negativos para todo sempre. Tem onde ela para? Não, não tem onde ela parar. E quando a gente fala que ela não para, ela não toca ninguém, é o que a gente denota por menos infinito ou mais infinito. Isso não é um número, mas é só para dizer que está indo para todo sempre, amém. Por essa banda de cá, a gente identifica que x igual a zero também é uma assíntota vertical, ou seja, a reta inteira é uma assíntota vertical dessa função, ok? A reta inteira, porque eu analisei a direita de zero e a esquerda de zero. Tanto um quanto a outra, a gente diz que o limite diverge. Quer dizer, ele não existe. Tá? Ele não vai para um número. Ele vai para todo sempre. Você consegue perceber que ele cresce para todo sempre ou decresce para todo sempre. Conseguiram entender o que está por trás? Viram a conexão? E aí agora a gente faz uma notação para isso, para esses objetos. Quadro 1. Assíntotas verticais. Quem são os candidatos? Assim como lá na hipérbole, é olhar exatamente quem está fora do domínio, né? Vertical, aqui. Então, eu tenho que pegar no eixo X quem está fora do domínio. É como se eu fizesse um tracejado tirando aquele ponto, porque a função não vai cruzar ali. Mas eu tenho que olhar o comportamento ali perto do ponto. Se o limite de x tendendo a esse ponto que está fora do domínio, pela direita da função, divergir positivamente ou negativamente, ou seja, cresce para todo sempre positivamente ou cresce para todo sempre negativamente, essa é uma análise para a direita. Então, ele vai ter que divergir positivamente ou negativamente. Ou, se o limite de x tendendo a pela esquerda da função vai para mais ou menos infinito, eu digo que a reta x igual a A é uma assíntota vertical. Professora, então, para eu achar a assíntota vertical, eu tenho que olhar o limite lateral à direita e à esquerda do ponto? Exatamente. Tá? Para eu achar a assíntota vertical, tem que olhar à direita ou à esquerda. E aí, os resultados que você pode ter é mais ou menos infinito, tanto faz. Tá? Se um desses casos aqui acontecer, essa reta x igual a A é chamada assíntota vertical.
É só lembrar lá da nossa hipérbole, do nosso caso. O 0 era o ponto que estava fora do domínio, né? Vamos voltar lá para o quadro 2. O 0 é o ponto que está fora do domínio. Eu tenho que olhar próximo dele, ou seja, eu tenho que olhar para mais e para menos. Não é isso? Certo? Ok? Não faz sentido olhar limite de x tendendo a 0. No ponto não faz sentido. Mas olhar a esquerda e a direita faz. Então, eu olho à direita do 0. Aí, nesse caso aqui, a função vai para mais infinito. Eu olho à esquerda de 0. Nesse caso aqui, a função vai para menos infinito. Ok? Sim? 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 Então, eu tenho que analisar as duas situações. Se tivesse só essa banda aqui, tudo bem. Na parte positiva, isso aqui seria uma assíntota vertical, tá? Mas em toda ela vai dar assíntota vertical, tá bom? Em toda ela, tanto para tendendo à direita, quanto tendendo à esquerda. Nas duas situações, na hipérbole vai dar. Tá claro? E com isso eu já fiz até um desenho, como é que a gente vai fazer. Conforme a gente vai fazendo o gráfico, vocês vão perceber que, em geral, eu vou colocar isso aqui tracejadinho. Tá bom? Dúvidas até aqui? Dúvidas? A notação talvez seja o maior estranhamento, né? A notação talvez seja o maior estranhamento, mas aos poucos vocês vão se familiarizando com isso. Lembrando que mais ou menos infinito não é um número. Por isso que a gente diz divergir. Ou, em algumas situações, a gente diz que o limite não existe. Tá? Então, tá bom. Vamos aqui para as assíntotas horizontais. Antes de falar delas, vamos olhar de novo o nosso gráfico, tá? Agora, o que acontece? Bom, a gente já sabe o que acontece com a função próximo de um ponto que não está no domínio, certo? Mas lembrando que o domínio são todos os reais. Diferente do 0, a gente já analisou. E para todos os outros casos, quando o x cresce muito positivamente e quando o x cresce muito negativamente. Como é que a gente vai analisar isso? Neste mesmo gráfico, pensa o seguinte, como a função ela é de proporcionalidade inversa, conforme eu aumento os valores de x, a função vai diminuindo, não é isso? Ela vai ser 0? Nunca. Ela vai tender a 0. E aí que entra o limite, ela vai tender a 0. A função, conforme o x vai aumentando, a função vai ficando muito próxima de 0, mas o 0 não está no domínio. Então, não tem como ser 0, certo? Então, nesse caso, quando o x tende a mais infinito, o limite da função tende a 0, não é isso? Sim? Como é que a gente denota isso? Limite de x tendendo a mais infinito da função tende a 0, então vai para 0. Lembrando que esse igual aqui não quer dizer que ele atinja, quer dizer que ele está próximo. Lembra sempre daquela noção de vizinhança, tá bom? Ok. Isso aí a gente viu para valores positivos, né? E para valores negativos? Conforme eu vou crescendo negativamente os valores de x, o que acontece com a minha função? Ela vai tendendo a 0 também, concordam? Ou seja, uma outra maneira de analisar é, ela vem muito, muito, muito pequeno negativamente e depois ela vai tendendo a 0 na menos infinita e quando passa depois do 1, ela começa a tender a menos infinito. Ou seja, quando lá no meu domínio eu olhar para valores muito, 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 muito negativos, quando lá no meu domínio eu olhar para números muito, 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 muito negativos, a minha função está próxima de 0. Não é isso? Então, esse limite é igual a 0. Isso daqui acontecendo, ou isso daqui acontecendo,
me dizem que a reta y igual a 0 é horizontal, né? Horizontal é y, né? A reta y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Ok? E aí também aqui a gente costuma deixar tracejadinho. Então, em alguma instância, quer dizer que a reta y igual a 0 limita a função, não é isso? Limita o comportamento da função. Em outra instância, quer dizer que a reta x igual a 0 limita o comportamento da função, não é isso? Quando a gente pensa no limitar, quer dizer que não vai passar para lá nunca, tá? A função nunca passa para cá, do mesmo jeito que a função nunca passa para lá. Do mesmo jeito que a função nunca vem para cá e essa banda nunca vai para lá. Sacou? As assíntotas, elas delimitam o comportamento da função. Antes de ir para o quadro 2 formalizar, deixa eu ler uma pergunta aqui. Professora, se a função tiver dois números que não pertençam ao domínio, você vai ter que analisar esses dois números, as assíntotas verticais. Para cada um deles. Vai ser sempre a direita e a esquerda desse ponto. A direita e a esquerda desse ponto. Tá certo? Ok. Então, vamos formalizar assíntotas horizontais. Se existirem números B1 e B2, tais que o limite da função, quando x cresce positivamente, vai para B1, ou limite da função, quando para valores muito pequenos, negativos, vai para um certo B2, os dois não precisam ser iguais, basta que um deles exista. Certo? Os dois não precisam ser iguais, que nem foi o nosso caso, que deu o mesmo. Basta que um deles exista. Aqui o ponto é que eu tenho que olhar para mais infinito e para menos infinito na função. Horizontal. Quando x cresce muito e quando x cresce muito negativamente. É esquisito falar assim, mas esse é o correto. Então, as retas, nesse caso, porque os dois... ou um ou outro, né? Ou y igual a B1, ou y igual a B2, é chamado uma assíntota horizontal. Tá? Nesse caso aqui, quando esse aqui existe, ou seja, quando esse limite aqui vai para um ponto, y igual a B1 é a assíntota horizontal. Nesse caso aqui, quando esse limite existe, ou seja, converge, ou seja, vai para um número, essa daqui é uma assíntota horizontal. Certo? Vertical em x, horizontal em y. Isso. Vertical, eu olho quem está fora do domínio. E vertical, eu olho para quem está fora do domínio. Reta vertical é isso, né? Eu olho para quem está fora do domínio. E aí, essa reta, como ela é vertical, ela é x igual ao ponto. Ok? E horizontal, eu olho crescendo arbitrariamente. Positivamente ou negativamente, ou seja, eu vou olhar para o restante do domínio, sacou? O que é que acontece quando eu cresço muito ou decresço muito, sacou? Ok. Com isso, a gente consegue percorrer todo o domínio da função, percebem? Percebem? Com isso, eu pego próximo de pontos que não está no domínio e percorro todo o domínio possível, porque todo o domínio possível são todos os reais, ok? E aí eu fecho a análise do gráfico da função. Mas, quando a gente pensa em assíntotas horizontais, não necessariamente ela precisa ser paralela ao eixo x. Ou seja, ela pode ter uma inclinaçãozinha. Tá? E aí, quando a gente dá uma perturbaçãozinha nessa assíntota, percebam que é o mesmo limite. É o limite de x tendendo a mais ou menos infinito. Mas se eu dar uma inclinaçãozinha, eu quero medir o quanto a função se aproxima da reta y igual a x. Ou seja, dizemos que a reta y igual a mx mais b é uma assíntota oblíqua ou inclinada, ou seja, ela vai ter uma inclinaçãozinha. Se existir um dos dois limites, ou o limite de f de x sobre x, quando x tende a mais infinito existe, ou o limite de x, limite de f de x sobre x, quando x tende a menos infinito, existe. Ou seja, eu quero achar esse coeficiente angular.
o quão a função está se aproximando da reta y igual a x. Por isso que eu olho nesse quociente, tá? Quem é da física aqui já deve ter visto um limite chamado limite fundamental trigonométrico. Vocês já viram isso na vida? Não? Já? Que é seno de x sobre x. Isso aqui vai para 1. Quando x tende a mais infinito, eu acho, não tenho certeza. Isso eu estou medindo como as duas se aproximam, né? O quanto a função seno se aproxima da função y igual a x. No infinito, elas são iguais. Por isso que quer dizer 1. Tá? Então, tem esse comentário para quem já fez coisas de física que envolve isso. Bom, então, uma vez que eu achei esse coeficiente angular, eu preciso achar onde essa reta está cruzando o eixo y, né? Ou seja, eu quero achar o coeficiente linear. Como é que eu faço? Se esse m surgiu desse limite, quando x tende a mais infinito, eu vou analisar esse limite. Quando x tende a mais infinito, da função menos esse valor m vezes x. Ok? Se esse limite aqui, que é o que deu m, existir, né? Eu analiso esse limite, ou seja, para menos infinito. Então, eu carrego para o menos infinito ou carrego para o mais infinito. Tá? Se os dois existirem, bom, vocês têm que fazer para os dois. Tá bom? E daí eu faço o limite dessa função. Opa, aqui é o m, tá? Perdão. Aqui é o m. No caso nosso da assíntota da função hiperbólica, né, não tinha assíntota oblíqua, né? Não tinha. Mas se a gente der uma leve perturbação na hipérbole, a gente passa a ter. Tá? Se eu fizer uma leve perturbaçãozinha, a gente passa a ter. Tá bom. Mas então, o que a gente falou até agora? Eu consigo limitar o comportamento da função no seu domínio. Eu consigo entender o que acontece para a função quando ela cresce demais, mais e menos infinito, e consigo entender o comportamento da função próximo de pontos que não estão no domínio, certo? Ok. E consigo entender também se tem alguma inclinaçãozinha essa reta, se ela vai ser horizontal mesmo ou se vai ser oblíqua, tá? Um comentário interessante aqui é que se a assíntota é horizontal, o m é igual a 0, né? E esse valor aqui, n, vai coincidir com esse. Concordam comigo? Se a assíntota for horizontal, quer dizer que a assíntota oblíqua não tem coeficiente angular, né? O coeficiente angular dela é 0. Certo? Isso aqui é 0, então quer dizer que limite, isso aqui quando for 0, limite de x tendendo a mais infinito ou menos infinito vai dar n, mas esse aqui é o mesmo que quando ela é horizontal. Não é isso? Concordam comigo? Então tá bom. Bom, mas então a gente percebeu que em alguma instância nós vamos precisar... Espera aí só um pouquinho. Professora, eu não entendi a assíntota oblíqua. Melhor explicar de novo também? Vamos lá? A assíntota oblíqua é o seguinte. Quando eu olho para x crescendo ou decrescendo arbitrariamente, essa reta que delimita o comportamento da função pode não ser paralela ao eixo x. Pode ser que ela seja inclinadinha, assim. Ela vai delimitar o comportamento da função, mas de maneira inclinadinha, tá? E é aí que a gente chama de assíntota oblíqua ou inclinada. Como é que eu avalio esse coeficiente angular? Eu pego a função sobre x, tá? Eu quero ver o quão próximo da reta y igual a x ela está. Tá? Y igual a x nessa reta. Então, eu quero ver o quão próximo ela está aqui. Ok? Quando eu fizer ou esse, pelo menos um dos dois tem que existir. Quando eu fizer esse limite e der um número m, esse m aí é o coeficiente angular. Tá? Uma vez que eu achei esse coeficiente angular, para eu achar um coeficiente linear, basta pegar a função menos esse coeficiente angular que multiplica x, né? Eu não quero achar quem é o b. Se eu passar isso aqui para o lado para cá, eu acho quem é... Não é b, é n, né? N, perdão. Quando eu passar esse camarada para cá, eu acho quem é um n no limite, não é isso? Então, é isso que eu fiz.
uma vez que eu tenho esse coeficiente angular, que é o medido o quão próximo a função está da reta y igual a x. Basta para achar esse n, basta passar o limite jogando para cá, né? Ou seja, f de x menos m vezes x. Aí você acha esse número n no limite. Melhorou? Melhorou? Melhorou aí também? Ok. Então, tá bom. Então, a gente já sabe esses objetos que limitam o comportamento da função, certo? Seja no eixo x, seja no eixo y, sejam em retas inclinadinhas. Para a gente usar para a gente calcular esses limitadores, a gente precisa de algumas técnicas, né? Porque eu vou mexer com limite, então eu preciso das técnicas disso, certo? Sim? Vamos lá para o quadro 3, que eu separei um monte de técnicazinhas. Todas elas têm nas notas dos professores, tá? Bom, primeiro ponto inicial é o seguinte. Esse meu valor A, ele pode ser que agora a gente já sabe falar, de mais infinito, menos infinito, um ponto P lá do domínio, ou analisar P à direita ou P à esquerda, tanto faz. Por isso que são regras bem geraizonas mesmo, tá? Eu fiz um compiladão mesmo, assim, que tem cursos que vocês veem limites lá no começo. E aí, só mais por fim, você vai ver limites infinitos e no infinito. E aí, eu já fiz um combine desse negócio aí para facilitar a vida, tá bom? Então, vamos lá. Se eu tenho duas funções limitadas, ou seja, se eu tenho duas funções que possuem limite, com esse xzinho tendendo a A, onde esse A pode ser um ponto A do domínio, posso olhar ele limite lateral à direita ou à esquerda, ou pode ser mais ou menos infinito. Geralzão. O limite da soma, se a função f e g são limitadas, ou seja, se existem esses limites, ou seja, se esses limites são números. Se os limites existem, quer dizer que eles são números. Se essa função, se o limite dessa existe, o limite da soma é a soma dos limites. O limite da diferença é a diferença dos limites. Tá? Isso aí a gente já sabia desde um passado mais distante. Porém, agora a gente acrescentou mais e menos infinito nesse pacote, tá? Limite de uma constante vezes uma função, essa constante não interfere em nada, ele sai, basta olhar para o limite dessa função. Tá bom? Limite do produto, se os dois existem, se o limite da f, se o limite da g existe, para x tendendo a mais ou menos infinito, tendendo a p, à direita ou à esquerda. Se o limite do produto, se o limite de cada uma das funções existe, o limite do produto é o produto dos limites. Lembra lá em derivada que a derivada da soma, a derivada da diferença era suavão, né? Derivada de constante vezes função também era suavão, né? A constante não interferia em nada. Onde que a gente tinha regrinha? No produto e no quociente, não é isso? Então, no produto e no quociente, a gente vai ter um pouquinho de restrição aqui em limites também. Tá bom? Bom, se eu tenho que uma função é diferente de zero, lá no domínio onde ela está definida, e o seu limite é diferente de zero, no seu limite é diferente de zero, eu posso falar do limite do quociente. Nessa situação, ou seja, quando o limite do de cima e o limite do de baixo existem, e aqui eu estou pegando que eles são diferentes, o limite do quociente, quando esse aqui existe, quando esse aqui existe, e eles são diferentes, tá? Esse limite é igual a olhar o limite da de cima sobre o limite da de baixo, quando eles existem. Ok. Tem um teoreminha que eu não coloquei nas notas, porque ele não vai mudar muito a nossa vida aqui, não vai mesmo, mas ele é importante para a vida de vocês em outros momentos. Então, eu decidi colocar aqui como se fosse um apanhadão, tá bom? Nas nossas contas, ele não vai fazer diferença. Mas é o que a gente chama de teorema do confronto ou teorema de sanduíche. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Que é o quê? Eu tenho 3 funções limitadas, né, em que eu consigo comparar elas,
tá? Se dos dois extremos desse sanduichinho aqui, vão para o mesmo valor no limite, isso força a função do meio ir para o mesmo valor. Ele é intuitivo, né? Faz sentido isso. Isso aqui vai para L, se isso aqui vai para L, como as duas funções estão ali meio comprimindo a função G, não tem como a G ir para outro lugar. Ela tem que ir para L também. Uma propriedade interessante é que se uma dessas funções, se a função, que é outra envolvendo o produto, tá? Se uma dessas funções vai para zero e a outra é limitada, o limite do produto vai para zero. Aqui tá indo para zero com a que é limitada, elas meio que se confundem. O que ganha é a que vai para zero, tá? Isso aqui também não vai ser muito, nem sempre vai aparecer para a gente, mas é um resultado bem forte, tá? Pode ser que lá na sessão de monitorias, em algum momento, eles comentem sobre isso. É muito raro aparecer para fazer gráfico esse tipo de propriedade, mas eu acho que é importante comentar. Bom, aqui seria como se a gente fizesse um resuminho lá do limite da função hiperbólica, tá? Se eu tenho, vamos só lembrar aqui no quadro 2. Se eu tenho aqui como sendo um certo A, o gráfico vai ser muito semelhante, tá? Se para x tendendo a zero pela direita, quando x tende a zero pela direita, na função 1 sobre x, o limite dela vai para onde? Para mais infinito, não é isso? Limite de x tendendo a zero pela direita, de 1 sobre x, vai para mais infinito, não é isso? Sim? Então, se eu multiplicar, já que eu sei essa propriedadezinha aqui, se eu multiplicar por uma constante positiva, não me altera nada o gráfico, né? Continua sendo a mesma coisa, continua indo para mais infinito, tá? Do mesmo jeito, limite de x tendendo a zero pela esquerda, de 1 sobre x. Quando x tende a zero pela esquerda, isso daqui vai para onde? Menos infinito, né? Se eu multiplicar isso aqui por uma constante positiva, não altera em nada. Continua indo para menos infinito. Agora, e se essa constante for negativa? Se a constante for negativa, vai interferir nesse sinal. Se a constante for negativa, vai interferir nesse sinal. Tá bom? Sim? Porque daí vai ser menos essa, né? Não é essa, é menos essa. Se é menos, onde ia para mais, passa aí para menos, onde ia para menos, passa aí para mais. Que é essa regrinha que eu deixei aqui do lado. Quando x tende a zero para a direita ou a esquerda, se o A é positivo, vai para mais e menos infinito, respectivamente. Aqui, quando x tende a zero pela direita, e aqui, quando x tende a zero pela esquerda. Para lembrar disso, basta lembrar da função hiperbólica, tá? É porque aquilo ali que a gente fez ali do lado, ele é um pouquinho mais geral, tá bom? E daí, quando o A é negativo, ou seja, esse camarada aqui dominante, que é aquela constante, ela é negativa, você vai inverter o sinal. Aqui, quando x tende a zero pela direita, e quando x tende a zero pela esquerda. Tá bom? Voltando lá no nosso gráfico. Quando x vai para mais infinito, aqui embaixo. Quando x vai para mais infinito, ou quando x vai para menos infinito, os dois vão para zero, não é? Sim? Sim? Sim. Se eu multiplicar por um A aqui em cima, independente do sinal, continua indo para zero, continua? Não vai interferir em nada.
continua indo para zero. Ok? E aí, então, e se eu te der alguma potência aqui, independente da paridade dessa potência? Independente da paridade dessa potência, vai continuar indo para zero. Tá? E aí é esse resultadinho aqui embaixo. O limite de A sobre x elevado a n, independente do n, quando x tende a mais ou menos infinito, sempre vai para zero. Essas duas são como se fosse uma generalização do gráfico da função hipérbole. Tá? Na verdade, é como se ela fosse a justificativa daquilo ali que a gente fez. Entendeu? Tá bem? Agora, falta a regrinha de L'Hopital. Vou fazer ela aqui com vocês. Porque é uma outra situação de função quociente. Tá? Lembra que eu disse que quando eu tenho duas funções limitadas, no quociente e no produto, elas têm análises diferentes. Tem alguns lugares que coloca L'Hospital. Bota um S aqui em cima. Ninguém sabe dizer qual que é o certo, qualquer um dos dois. Pelo nome da pessoa, quando eu fiz uma investigação, não tinha um S. Mas tem livros que botam o S aí e é a mesma regra, tá? Então, se eu tenho duas funções que são deriváveis, e o limite de x tendendo a A, onde A pode ser mais ou menos infinito, um ponto P analisado à direita ou à esquerda, tanto faz, que eu já tinha deixado ali do lado. Da função f for igual a zero e for exatamente igual ao limite de x tendendo a A, da função g de x. Ou, se o limite de x tendendo a A da função f for mais ou menos infinito, tanto faz, pode ser mais, divergir, né? E for a mesma coisa da função g de x tendendo ao mesmo ponto, então, a regra de L'Hopital vai dar uma solução para calcular o limite do quociente. Lembrando que, ali pela regra 4, aqui embaixo, aqui pela regra 4, eu tinha que partir do pressuposto que a função f e a função g possuíam limites, né? E eu não tinha nenhuma amarra sobre o limite delas, tá? Para a regra de L'Hopital, eu tenho uma amarra sobre o limite delas. Ou as duas vão para zero, e aí zero sobre zero é o que a gente chama de indeterminação, ou as duas vão para mais ou menos infinito. E aí mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito também é outro tipo de indeterminação, tá? Então, nesse caso, como é que se calcula esse tipo de limite? Vai ser o quociente da derivada da função de cima sobre a derivada da função de baixo, de maneira independente. Professor, o que significa ser um negócio de maneira independente? Não é a derivada do quociente, é a derivada da função de cima sobre a derivada da função de baixo. Professora, eu derivei, e ainda deu uma mesma indeterminação do tipo zero sobre zero, ou mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. Deriva de novo. Vocês vão ver que tem algumas regrinhas de L'Hopital que a gente aplica até umas 3 vezes, para poder resolver o problema. Tá? Sim. Sim, muita coisa, né? Como que está aqui no chat? O conteúdo acabou. Como que está aqui no chat? Conta para mim, por favor. Fala alguma coisa. Desespero de leves. Tá tenso? Sim, tá tenso. Vamos fazer gráfico agora?
Vamos fazer gráfico? Agora a gente já tem um punhado de teoria, já entendeu mais ou menos o que isso acontece com um gráfico de função. Então, agora vamos amarrar todas as técnicas para fazer gráfico de funções em um domínio qualquer, tá? E eu fiz de propósito, agora a gente tem o quê? 45 minutos só para fazer um gráfico de uma função, tá? Que eu quero mesmo fazer devagarzinho para a gente construir junto. Depois, lá na sessão de monitoria, vocês vão ter tempo para fazer bastante com os meninos, tá? E na quarta-feira, na quarta-feira, como é a aplicação, a gente acaba gastando um pouquinho mais de tempo com a aplicação, né? Para a gente pensar um pouquinho mais sobre o problema e tal. Mas se der, a gente enfia um gráfico ali no meio também, tá bom? Então, tá bom. E aí, na quarta-feira, só para aprender vocês, na quarta-feira eu prometo dar algum spoiler da prova. Ou, se não, na segunda-feira que vem, né? Porque na segunda-feira que vem, a gente faz revisão de conteúdo juntos, né? Vou resolver um monte de exercício com vocês. Então, se não der, na segunda-feira que vem tem spoiler. Beleza? Professor é massa. Professor é massa, gente. Vou apagar de cá. E aí, a gente vai fazer um roteirinho de como fazer gráfico de funções. Que foi para isso que a gente encaminhou até hoje. Quer dizer, isso aqui é bem a cerejinha do bolo, né? Então, vamos lá. É o que nas notas eu chamei de gráficos. Parte 2. Tá? Então, eu te dou uma função real, de variável real. Tá, ela vai ser contínua, vai ser derivável, vai. Senão a gente não tem o que brincar, né? Se ela não for derivável, a gente não tem brincadeira, tá? Qual é o primeiro passo? E aqui a gente pode fazer paralelo com o intervalo fechado, tá bom? Podem ir lembrando lá dos intervalos fechados. Então, vamos lá. Primeira parte. Quando eu vou fazer qualquer coisa com uma função, a primeira coisa que eu tenho que ter em mãos é o quê? Pode dar um chute que vocês vão chutar certo. É o domínio, né? Onde é que eu estou trabalhando? No domínio. Então, a primeira parte aqui, vocês acham o domínio da função. Lá, quando era intervalo fechado, a gente já tinha o domínio da função e a gente tinha que fazer mais 4 coisas, né? Avaliar a função nos extremos e achar as interseções com os eixos x e y, certo? Aqui a gente tem que achar também as interseções da função com o eixo x e com o eixo y, ou seja, achar quem é f de 0 e achar as raízes da função, tá? Não tenho que analisar no extremo, porque aqui é o domínio, pode ser todos os reais, inclusive, né? Certo? Então, tá bom. Então, a gente tem esse espaço para fazer na etapa 1. Da função f, não dá para extrair mais nada, né? Então, eu vou para qual função agora? Função derivada. Então, deriva a função. E aí, se derivou a função, você acha o domínio dela. Ok? Pode ser igual e pode ser diferente. Sim? Sim. E aí, então, ok. Próximo passo é o quê? Pontos críticos. Vou pôr PC, tá? Pontos críticos. Como é que se acha ponto crítico? Se o domínio da função for igual ao domínio da função derivada, basta eu achar o zero da função derivada. Tá? Se não, se eles forem diferentes, eu tenho que analisar quais são os pontos que estão no domínio da f, que não estão no domínio da f',
e eles serão os camaradas que serão os pontos críticos, não era isso? Pela própria definição de ponto crítico, né? Ponto crítico é um ponto do domínio da função, tal que ou a derivada nele é igual a zero, ou a derivada nele não está definida, né? Mas tem que ser um ponto do domínio, tá? E isso daqui te dá os pontos críticos. Ou é um, ou é outro. Sim? Então, sim. Depois que eu tenho ponto crítico, eu acho que crescimento e decrescimento da função. Que a sacada é usar o teste da primeira derivada, não é isso? Então, tá bom. 3, 4. Ô, canela, ficou meio ruim, né? 4. Crescimento e decrescimento da função. De presentinho, a gente já ganha os pontos de máximo e os pontos de mínimo local, né? Certo? Pontos de máximo e de mínimo local, a gente sempre consegue. Se eu comparar todos eles e a função no mais infinito e no menos infinito não mudar de comportamento, eu vou saber analisar quem são os globais, tá? Mas eu preciso saber o que acontece para todo sempre, positivo e negativo. Tá bem? Então, tá bem. E para isso tudo a gente usa o quê? O teste da primeira derivada ou derivada primeira. Bem? Então, tá bem. Quarto, quinto. Tem mais alguma coisa que a função derivada primeira nos dá sobre a função? Acabou, né? Então, agora o que a gente faz? O que faz? Deriva de novo. Se derivou, já acha o domínio. Se derivou, já acha o domínio. Pronto. O que a segunda derivada nos dá de uma função? Do mesmo jeito que a gente fez para a derivada primeira, que a gente vai achar pontos interessantes, né? Que são os pontos críticos, a gente vai achar os candidatos a pontos de inflexão. Então, quem são os candidatos a ponto de inflexão? Que são os camaradas em que a segunda derivada é zero. Por que candidato? Porque nem sempre um candidato ele vai ser efetivamente. A função tem que mudar de concavidade, não é isso? Então, para achar efetivamente se esses candidatos são ou não pontos de inflexão, a gente já faz o quê? O que segunda derivada nos dá do comportamento da função? Concavidade. Eu acho a concavidade e de presente eu ganho se aqueles candidatos de fato eram pontos de inflexão. Daqui para frente, em intervalos limitados, a gente já sabia fazer o gráfico, né? Agora que a gente vem para analisar em relação a todo o domínio da função, que vem as assíntotas. Fala, meu anjo, pode ir para lá. Gleidciane, Engenharia Mecânica. Ok, obrigada. Se o ponto que a gente achar, quando a gente for tentar comprovar, e ele não for o ponto de inflexão, o que é que a gente faz para achar o verdadeiro, então? Ou só não pode não tem, mais? Né? Se o candidato não é, então não tem. Então, no caso, mesmo possuindo duas concavidades? Não, aí, se tiver dois tipos de concavidade, aquilo ali é ponto de inflexão. A definição de ponto de inflexão é que a concavidade tem que mudar num ponto, mas tem que ser um ponto do domínio. Aí que entra, tem que ser um ponto do domínio, tá? Se a função mudou de concavidade, um candidato passa a ser, de fato, o ponto de inflexão. Agora, se ela mudou de concavidade e num ponto, mas aquele ponto não está no domínio, então aquilo ali não é ponto de inflexão, sacou? É sutilzinho. Sempre tem que ser pontos do domínio da função, gente. Sempre tem que ser. Lá das definições, quando vocês perceberem, eu sempre pego pontos do domínio. Ponto crítico e ponto de inflexão são pontos do domínio. Tá bom?
Então, agora vem o próximo passo, que são as assíntotas. Então, aqui a gente vai achar as assíntotas verticais, que são o quê? Quem são os candidatos? São os camaradas que estão fora do domínio da função. E a gente vai olhar para os limites laterais da função nesse ponto, ou seja, à direita e à esquerda desse ponto, né? Certo? Que pode dar mais ou menos infinito. Se eles divergirem, a nossa conclusão é que x igual a é a assíntota vertical. Outra assíntota, a assíntota horizontal. Para isso, a gente vai olhar os limites da função no infinito, né? Para x tendendo a mais infinito da função e para x tendendo a menos infinito da função. Se ao menos um deles convergir, ou se ao menos um deles existir, ou se ao menos um deles for para um número, esse número é o que y igual a esse número vai ser a minha assíntota horizontal. E a assíntota oblíqua, eu tenho que analisar dois limites. Se o limite de x tendendo a mais ou menos infinito, eu vou olhar para mais infinito e depois para menos infinito. Do quociente da função por x, ou seja, se eu conseguir analisar o quão a função está próxima da reta y igual a x, se esse número existir, eu analiso o limite que eu quero achar agora, quem é o coeficiente linear, né? Mais ou menos infinito. Basta pegar a função menos esse m vezes x. E isso aqui vai me dar um número. E aí eu digo que a reta y igual a mx mais n é a assíntota oblíqua. Acabou as assíntotas? Como é que a gente termina? O gráfico. Pode ir lá para o microfone, quem quer ir. Nome e curso? Rua Guilherme, Engenharia Química. O n seria qualquer número do domínio da função? O n é número, não precisa ser do domínio. Um número. Qualquer número. Qualquer número. A história é, o limite tem que existir. Tem que ser 1, 2, 3, qualquer número. Não necessariamente, não vai ser um ponto do domínio. Vai ser um número qualquer. Tá bom? É um número. Vamos fazer o gráfico? Vamos fazer um gráfico. Gráficos interessantes para ter assíntotas, candidatos, né, a terem assíntotas verticais e ou horizontais e ou oblíquas, são de funções racionais. Aí, eu peguei aqui, que está lá nas notas de vocês, o exemplo 30, tá? E aí eu vou dizer um trocinho muito, 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 muito importante. Eu fiz muitos exemplos, vocês podem ver muitos exemplos na lista, né? Nas notas dos professores. Na parte de assíntota eu faço vários exemplos, na parte de cálculo de limite eu faço vários exemplos, e na construção de gráfico eu também faço vários exemplos, tá? Gastem bastante atenção, bastante tempo com isso, leva para os monitores, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é o exemplo 30. F de x igual x ao quadrado sobre x mais 1. Já canta para mim o que é que eu faço primeiro, enquanto eu bebo água? Quem é o domínio dessa função? Todos os reais.
diferentes do ponto menos 1, não é isso? Concordam comigo que é menos 1? A gente divide por 0? Nunca na vida. Então, os reais menos o ponto menos 1. Por que o ponto menos 1? Porque o menos 1 é o zero do denominador, né? Sim? É só fazer x mais 1 igual a 0. Isso aqui é x igual a menos 1. Massa? Massa. Tem outras coisas interessantes aqui para fazer. Quais? Quem é f de 0? Quem é f de 0? 0, né? 0. Quais são as raízes dessa função? É fazer x ao quadrado sobre x mais 1 igual a 0. Ok? Sim? Quando que x ao quadrado sobre x mais 1 é igual a 0? Você pode pensar... Lembra lá no passado distante de igualdade de frações? Que você multiplicava cruzado? Você pode pensar em multiplicar cruzado. Porque isso aqui, de certa forma, está te dizendo que é fazer x ao quadrado igual a 0, né? Ou se, por outro lado, é a mesma coisa que pensar que em um quociente, para achar os zeros de um quociente, é suficiente achar os zeros da função de cima, né? Que é a mesma coisa. Que isso aqui é 0. Então, a única raiz da função é x igual a 0, que a imagem dela, inclusive, é o 0. Então, vai tocar lá no 0, 0. Beleza. O que mais que eu consigo fazer daqui? Tem mais alguma informação? Não, né? Então, o que eu faço agora? Deriva bonita. Qual é a derivada? Vamos lá? 2x vezes x mais 1 menos x ao quadrado vezes a derivada de x mais 1, que é 1 sobre o quadrado da de baixo. E daqui vai ser bom que eu vou dar uma série de dicas já. Tá bom. Agora, minha sugestão é, dá para deixar o numerador um pouquinho mais bonito. O denominador deixa de jeitinho. Deixa quietinho. No numerador, então, se a gente der uma mínima ajustadinha, isso aqui vai ser 2x ao quadrado menos x ao quadrado, que é x ao quadrado, certo? Mais 2x sobre x mais 1 ao quadrado. Quem é o domínio dessa função? Todos os reais menos o menos 1, que é exatamente igual ao domínio da minha função. Domínio da função derivada é igual ao domínio da função. Sim? Sim. 3. O que eu faço agora? Ponto crítico, não é isso? Ponto crítico. Se o domínio da função é igual ao domínio da função derivada, o que eu preciso fazer para achar ponto crítico? Basta achar o zero da função, né? Como o domínio da minha função derivada é igual ao domínio da função f, é suficiente encontrar os pontos em que a função derivada é igual a 0. A função derivada é esse quociente. Quando que esse quociente é igual a 0? Quando o numerador é igual a 0, não é isso? Quando que o numerador é igual a 0? Quer fazer Bhaskara? Pode fazer. Precisa? Não. Bota o x em evidência. Sobra x
mais 2 igual a 0. X igual a 0 e x igual a menos 2. X igual a 0 está no domínio da função? X igual a 0 está no domínio da função? Tá. X igual a menos 2 está no domínio da função? Tá. Então, ambos são pontos críticos. Então, o conjunto dos pontos críticos é formado pelos pontos 0 e menos 2. Ok? Deixa eu ver como é que está aqui o chat. Professora, não seria todos os reais, já que x está elevado ao quadrado? 0 ao quadrado é igual a 0. Eric, sexta-feira, não. Pronto. Acho que vocês mesmos já se resolveram por aí. Ok? Ok. Então, pontos críticos já temos. Quarto é achar crescimento e decrescimento da função, né? Vamos estudar o sinal da função derivada, não é isso? Eu vou deixar esse espaço aqui vago, vou gastar o quadro 2, e aí todas as informações que a gente tiver lá, a gente bota de cá depois para ir fazendo o gráfico, tá? Então, vamos lá. Para eu não apagar o quadro 3 e não apagar e conseguir extrair todas as informações. Quarto, crescimento e decrescimento. E os pontos de máximo, máximo e mínimo locais. Ai, pescoço. Então, a gente tem que fazer o quê? Analisar o sinal da função derivada. Quem é a função derivada? Quem é a função derivada? Filhinha de x é x que multiplica x mais 2, não é isso? Sobre x mais 1 ao quadrado. Ok? Quociente. Sinal de quociente. Aqui embaixo está o quadrado, não está? Se x for à esquerda ou à direita de 1, vai interferir nesse sinal? Não vai, porque ele está ao quadrado. Por isso que eu disse, não desenvolve lá não. Deixa ele quadrado bonitinho para ajudar a nossa vida. Então, basta, para estudar o sinal da função derivada, basta analisar o sinal da função de cima, não é isso? Sim? Sim? De que jeito vocês querem analisar isso? Pelas retinhas? Uma das maneiras seria, coloca a função x, coloca a função x mais 2, aí você vai analisar o sinal da f', e por fim você conclui crescimento e decrescimento da função, não é isso? Quais são os pontos interessantes, quais são os pontos importantes para a gente colocar sobre essa reta? Tem pontos que estão fora do domínio? Tem. Então, eu tenho que pôr os pontos que estão fora do domínio. E tem que colocar os pontos críticos. Quem é um ponto que está fora do domínio? Menos 1, o 0 e o menos 2. Menos 2. Eita, ficou só negativo o bichinho, hein? Menos 2. Menos 1 está fora do domínio. E 0. Sim? Sim? O que acrescentou aqui da análise anterior? O ponto que está fora do domínio. Os pontos críticos já estavam. Lá eu colocava o domínio fechado, né? Aqui eu tenho que tirar os pontos que estão fora do domínio. Beleza. A função x, ela é positiva para x maior que 0 e negativa para x menor que 0, não é isso? Então, aqui ela é positiva, aqui ela é negativa, negativa e negativa. Ok?
carrega aqui o menos 2, carrega aqui o menos 1, que é a bolinha aberta, carrega aqui o 0. Carrega o menos 2, carrega o menos 1, carrega o 0. Para x à esquerda de menos 2, tipo menos 3, para x à esquerda de menos 3, menos 2, a função é negativa, não é? Sim? Vocês estão caladinhos hoje? Ok. Mas, por exemplo, para x à direita de menos 2, ela já é positiva, não é isso? Ok. Para x, então tá bom. Então agora basta fazer o produto para achar o sinal da função derivada, não é isso? Mais menos com menos, mais. Menos com mais, menos com mais com mais. Ok. Pronto. Se a função derivada tem sinal positivo, a função f é crescente. Se a função derivada tem sinal negativo, a função f é. Se a função derivada tem sinal negativo, a função é. Se a função f' tem sinal positivo, a função é. Ajuda, gente. Ajuda. Fechou? Vamos escrever, então, essas informações aqui do lado. A função cresce, então, de menos infinito até menos 2, união com 0 até mais infinito, não é isso? F cresce ela vem crescendo de todo sempre, de menos infinito, e cresce até menos 2. Depois ela cresce de 0 e vai para todo sempre, né? Até mais infinito. A função decresce onde? Não ouvi. De menos 2 até menos 1 aberto, e de menos 1 aberto até 0, né? Vocês entenderam por que tem que colocar aberto? Porque o camarada não está no domínio, né? Certo? Então, de menos 2 até menos 1, união de menos 1 até 0. Quem é ponto de máximo local? Máximo local, menos 2, só menos 2, né? Sim? Só menos 2. Quem é ponto de mínimo local? 0 está no domínio? Então, não é. Quem é ponto... 0 está no domínio? Tá, uai. É o menos 1 que não está, né? 0 está no domínio? Tá. Então, ele é ponto de mínimo local. Fechou. Ai, ai. Acabou? Não. Acabou ou não acabou? Da derivada? Tem mais alguma coisa da função derivada? Tem mais alguma coisa da função derivada? Acabou, né? Então, vamos para a segunda derivada. Vamos derivar essa bonitinha aqui. Quem é a derivada da função derivada? Derivada do quociente. Derivada da de cima, que a gente pode olhar como sendo x ao quadrado mais 2x, que às vezes é mais fácil nesse caso. Qual é a derivada da função de cima? Não ouvi. Derivada 2x mais 2, não é isso? Vamos, gente! Vezes x mais 1 ao quadrado. Está cansativo para vocês, está cansativo para mim.
menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Qual é a derivada da de baixo? Regra da cadeia, né? Sim? Então, fica 2, que multiplica x mais 1, vezes a derivada do de dentro, que é 1, sobre o quadrado da de baixo, que é x mais 1. O que é o quadrado do quadrado? A quarta. Ok? Vamos juntar os juntáveis. Bom, eu tenho 2 vezes x mais 1, que dá para colocar em evidência, né? 2 vezes x mais 1 em evidência. Sobra o quê? X mais 1 ao quadrado menos x ao quadrado mais 2x. Ok? Fazer aqui embaixo. Ok. Fazer aqui embaixo. Fica 2. Esse camarada aqui dá para cancelar um camarada lá em cima. Sobre x mais 1 ao cubo, que multiplica. Vamos desenvolver isso aqui. X ao quadrado mais 2x mais 1, menos x ao quadrado menos 2x. Fazendo esse camarada aqui, ó. Então, esse menos aqui vai alterar o sinal daqui de dentro. Então, esse x ao quadrado falou valeu com esse menos x ao quadrado. Esse menos 2x falou valeu com esse 2x. Sobra 1, né? Então, sobra 1. Acabou. Ok? Tá. De novo, desenvolve isso aqui não. Desenvolve não. Deixa quietinho. Quem é o domínio da função derivada segunda? É o mesmo da função, né? Passo 6. O que a gente faz no passo 6? Candidatos a pontos de inflexão. Quem são os candidatos? É onde a segunda derivada é 0. Onde que a segunda derivada é 0? Tem algum ponto? Tem algum ponto que esse quociente é 0? Não, né? Então, não. Então, não tem candidato a ponto de inflexão. Candidato não tem. Então, tá. Não há. 2? Afe Maria, graças a Deus. Obrigada. Então, não há. 7. Vamos achar o quê? Concavidade e ver se tem algum ponto de inflexão, né? Concavidade. Para achar a concavidade, a gente tem que achar o sinal dessa função, não é isso? Certo? Para achar o sinal dessa função, eu coloco todos os pontos interessantes para a segunda derivada. Quem são os pontos interessantes para a segunda derivada? O camarada que não está no domínio, que é menos 1. Ok? Tem mais algum ponto interessante? Não, né? Espera aí só um minutinho. Só ver se a gente vai demorar muito. Tem que fazer mais rápido. Mas tá bom. Trinta e um. Ok.
Vamos lá? Então, tá bom. Vamos analisar o sinal dessa função aqui? Que para isso, basta analisar o sinal do quociente, não é? De x mais 1 ao cubo. Ok? Quando x é menor do que menos 1, tipo menos 2, aqui dentro me dá menos 1 ao cubo. Cubo de um número negativo, ou potências ímpares de números negativos, é negativo, não é? Então, a concavidade é para baixo. Por exemplo, se coloca x igual a 2, cubo de um número positivo, tipo 0, pode ser 0. Cubo de um número positivo é positivo. Se a segunda derivada é positiva, a concavidade é para cima. Professora, mudou de concavidade em x igual a menos 1? Sim, mudou. Mas x igual a menos 1 é um ponto do seu domínio? Não, então ele não é ponto de inflexão. Não é ponto de inflexão. Mas eu sei que a concavidade, a F é côncava para cima onde? De menos 1 até mais infinito. E a F é côncava para baixo de menos infinito até menos 1. Suave? Suave. Próximo passo é o quê? Olha para mim no quadro 3. As famigeradas, né? Para eu achar assíntotas verticais, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar o x igual a menos 1, que é o ponto que está fora do meu domínio, e olhar para os limites laterais de x tendendo a menos 1 pela direita, x tendendo a menos 1 pela esquerda, da função. Quem é a função? X ao quadrado sobre x mais 1. X ao quadrado sobre x mais 1. Ok? Ok. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, a função quadrática vai para 1, né? Sim? A função quadrática tende a um número, concordam comigo? Tende a um número, tipo, sei lá, bota menos meio, vai para um número. E esse número é positivo, não é? Vai para um número positivo. O denominador está ficando próximo de 0, né? Não está? O denominador está indo para 0. Então, esse quociente, um número que é positivo e sobre uma coisa que vai para 0, vai para mais infinito. Professora, como é que eu vou lembrar disso? Hipérbole. Da hipérbole. Tá? Agora, aqui de novo. Quando eu tendo a menos 1 pela esquerda, tipo menos 2. Menos 2 ao quadrado dá um número positivo. Se eu coloco tipo menos 2 aqui embaixo, vai para 0, negativamente, né? Isso é uma expressão horrorosa. Positivo. Mas aqui vai para 0 de maneira negativa. Então, isso aqui vai para menos infinito. Tá? Conclusão. X igual a menos 1 é assíntota vertical. A gente vai fazer mais limites desses para vocês se sentirem mais seguros, tá bom? Então, tá bom. Assíntota horizontal. Enquanto vocês pensam aqui rapidinho, eu vou só escrevendo, que hoje a sede está grande. Limite de x tendendo a mais infinito, limite de x tendendo a menos infinito da função. X ao quadrado sobre x mais 1.
Isso aqui está indo para mais infinito sobre mais infinito, não é isso? Indeterminação é de quociente L'Hopital. Deriva em cima e deriva embaixo. Derivada de x quadrado, 2x. Derivada de x mais 1, 1. Quando x vai para mais infinito, esse valor aqui vai para mais infinito, né? Não é um número, mas vai para mais infinito. Ok. Aqui, de novo, quando x vai para menos infinito, eu vou ter infinito sobre infinito, não é isso? L'Hopital no bichinho. Deriva em cima sobre a derivada da de baixo. 2x sobre 1. Quando x vai para menos infinito, isso aqui vai para menos infinito. Foi para um número? Não. Então, existem assíntotas horizontais? Não. Então, não existem assíntotas horizontais. Mas eu tenho que olhar as assíntotas oblíquas, né? Primeiro eu tenho que achar o coeficiente angular, que é o limite de x tendendo a mais infinito de f de x sobre x, e depois eu olho para menos infinito. De x tendendo a mais infinito. Quem é f de x sobre x? É 1 sobre x vezes x ao quadrado sobre x mais 1. Esse aqui eu cancelo com esse. Aqui vai para mais infinito sobre mais infinito. L'Hopital. Vai para o limite de x tendendo a mais infinito. 1 sobre 1, que é 1. Se eu colocasse menos infinito também, ia dar alguma diferença? Não, né? Então, vai para mais ou menos infinito. É a mesma coisa. Vamos achar o coeficiente linear. Limite de x tendendo a mais ou menos infinito da função, que é x ao quadrado sobre x mais 1, menos o coeficiente angular vezes a função x. Ok? Aqui, esse camarada... Bom, aqui a estratégia é juntar os dois. Meu Deus, por que a aula acaba tão rápido? Vamos juntar esses dois. Aqui embaixo fica x mais 1, certo? Aqui fica x ao quadrado menos x que multiplica x mais 1. De x tendendo a mais ou menos infinito. X ao quadrado menos x ao quadrado vai embora. Fica menos x ali em cima. Sobre x mais 1. Quando eu derivar isso aqui, porque isso aqui vai para mais ou menos infinito, né? Em cima e embaixo. Quando eu derivar isso aqui, fica menos 1 sobre 1, que é igual a 1. Acabou. Bom, isso aqui tem lá nas notas. Na quarta-feira eu começo por esse exercício de novo, tá? Para a gente finalizar e fazer o gráfico juntos. Então, na quarta-feira a gente começa por esse exercício para finalizar. E aí a gente vai ter aplicação de derivadas, tá bom? De qualquer forma, sexta-feira tem sessão de monitorias. Fiquem bem, até quarta-feira. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!